Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Bóson de Higgs, um nome que ficou conhecido nos últimos anos. Mas o que é exatamente essa partícula? E a sua descoberta encerra um período de estudos nessa área da física? No Simplifísica de hoje, esses e outros assuntos são esclarecidos pela professora Maria Beatriz Gay Ducati em sua palestra na FENAC, organizada pelo Instituto de Física da URGS. Eu vou falar para vocês hoje alguns aspectos da física de partículas além do Higgs. E eu gostaria de dizer que essa área de pesquisa científica eu introduzi há exatamente, 2014, há exatamente 20 anos no Instituto de Física. E nós temos um grupo extremamente ativo, muito receptivo a estudantes, seja da física, seja da engenharia, seja estudantes que estão buscando se posicionar, em que caminho de formação seguir, bem como professores, professoras de segundo grau que querem introduzir conteúdos de física moderna nas suas aulas, bem como qualquer pessoa da comunidade, da sociedade que, porventura, queira conversar, perguntar alguma coisa. Além do Higgs, porque para muitos de vocês essa é uma palavra conhecida, ela esteve na mídia, em toda a imprensa, ativamente nos últimos 2 anos, porque foi uma descoberta importante do CERN, que ocorreu no ano de 2012 e que resultou num prêmio Nobel que foi dado no ano de 2013. A física de partículas, ela estuda os constituintes fundamentais da matéria e as interações entre esses constituintes fundamentais. Então, ela é física de partículas, também chamada de física de partículas elementares, porque busca entender a elementaridade da matéria. O que é mínimo, quais são as peças mais fundamentais e quais são as interações fundamentais que existem de maneira a ir congregando esses constituintes fundamentais. Nós pertencemos a uma geração que é capaz de estudar ao mesmo tempo os constituintes fundamentais da matéria, a formação e a evolução do universo. De que forma nós fazemos isso? Com máquinas poderosíssimas, mas muito poderosas mesmo, que são aceleradores e observatórios. Muito bem. Então, o que é exatamente um acelerador? Assim, em Henrique, por exemplo, aqui em Brookhaven, é um anel onde se faz colidir átomos. Aqui se faz colidir átomos de ouro a uma energia de 200 GeV, de 200 gigaelectronvolts. Então, nós temos poder de observação mais ou menos disso aqui, 10 na 24 metros, talvez um pouquinho mais, e vai indo, coisas que vocês conhecem, que vão identificando, até mais ou menos isso aqui, talvez uma ordenzinha de grandeza menor em torno disso. E para vocês aprenderem uma unidade, um Fermi é 10 na menos 15 metros. Então, objetivo, ver o menor. Para comentar sobre uma unidade que vai estar aparecendo muito, que é o volt ou eletronvolt, a relação é essa aqui, uma grama é 6 vezes 10 na 26 MeV, tudo isso dá para converter, massa é igual a energia, no caso, então a massa de um próton vai corresponder a mais ou menos 1000 MeVs. Então agora vão aparecer EVs, MEVs, GeVs e TeVs,
para que vocês saibam de onde sai isso, essa quantidade. Então, significa assim, ó, dado um próton, não é? Que é o núcleo de um hidrogênio, no caso, ele acelerado, ele com uma velocidade de quase a velocidade da luz, ele vai corresponder a uma energia de 2,1 TeV. Quer dizer que lá no CERN a gente acelera muito mais, dá muito mais velocidade. A busca da elementaridade é o quê? Matéria, qual é a fração mínima? Arqué. Então, são 25 séculos de busca, talvez já devesse botar 26. Os pré-socráticos tinham uma visão monoteísta, dizendo que tudo é formado pelo átomo indivisível. Só que não é verdade, dá para dividir o indivisível, e quem descobriu isso foi esse cidadão, Ernest Rutherford, em 1911, com a descoberta do núcleo atômico. Olha só o que o Rutherford fez. Ele pegou uma folhinha de ouro bem fininha e mandaram uma fonte de partículas alfa, que são o equivalente a núcleos de hélio, né? E aí mandam um jato dessas partículas para cima da folha de hélio e estuda o que sai. E olha o que ele constatou, que maravilha. Então, se tu for imaginar que a tua folha de ouro não tem só uma linha de átomos, mas tem algumas, ela tem uma determinada espessura, as partículas alfa vêm aqui, vão bater aí. Para os modelos anteriores, isso aqui era uma coisa completamente densa e, na real, não imaginavam que iam ver alguma coisa do outro lado. Só que o Rutherford viu mais do que isso. Ele não só viu do outro lado, mas como viu esses ângulos diferentes. Ele viu esses ângulos diferentes porque, na verdade, aquele átomo de ouro não é assim, tipo uma sopinha, tudo misturado, mas ele tem um núcleo bem definido com elétrons em volta, e esse núcleo repele as partículas alfa, que têm a mesma carga do núcleo, por interação coulombiana, que é uma das forças principais da natureza. Aí, unificação das teorias físicas, porque já se tinha essa teoria universal da gravitação, do nosso Newton, vendo que essa força que rege essa atração gravitacional, segundo Newton, vai com o inverso do quadrado da distância, está aqui uma massa, outra massa, uma constante de interação, isso aqui é uma relação de interação entre dois objetos, no caso, o que manda é a massa 1 e massa 2, vai segundo esse comportamento. E aí o Maxwell, que nos deu a teoria eletromagnética, juntando numa mesma teoria, numa mesma forma de equacionar, de escrever analiticamente, de fazer as contas, o campo elétrico e o campo magnético. Aí vem mais gente, esse povo aqui, que estava muito preocupado com a gravitação e também com essa ideia nova da relatividade especial, de 1905, desse cidadão, que nos dá essa fórmula conhecidíssima, por isso que eu disse para vocês que massa é igual a energia, porque tem uma constante aqui, isto é uma constante, que vale 3 vezes 10⁻⁸ metros por segundo, que é a velocidade da luz. Luz são fótons. E a grande sacada é isso aqui, esse espaço de 4 dimensões. 3 dimensões espaciais, o espaço, e o tempo, que passa a ter relevância muito importante. Muito bem, vencido isso, olha como é que nós andamos. Não é tudo, né? Disso aqui já falei para vocês, então. Gravitacional e eletromagnética. O Einstein deu uma mexida lá naquela gravitacional do Newton, resolveu sofisticar aquele assunto, mas nós temos outras forças, que é a força forte e a força fraca. Tá? Essa aqui responsável pela radioatividade e esta que segura unidos os prótons dentro dos núcleos atômicos e, mais ainda, os subcomponentes desses prótons, que eu já vou falar, dentro do próton e do nêutron. Muito bem, e essas interações, então, ocorrem através de uma partícula que é um mediador, que é específica daquela interação. Então, cada uma dessas interações tem o seu mediador específico. Então, imagina que tu tem, por exemplo, o próton e a antipartícula do próton. Essa interação chamada de fraca, que vai me dar como resultado final aqui um elétron e um antineutrino desse elétron, ela ocorre mediante a troca de uma partícula que é um W e que é massivo. Isso aqui o pessoal encontrou só em 1983 e mediu essa massona aí. A força forte, aqui já são os subcomponentes que nós chamamos de quarks e antiquarks,
ela é mediada por uma partícula que nós chamamos de gluon e que tem massa nula. A eletromagnética, que a gente está mais familiarizado, por exemplo, tu imagina um elétron e um antielétron, essa interação vai ocorrer mediante a troca de uma partícula, que é o fóton, que tem massa nula. E a gravitacional, que ninguém sabe quase nada, se imagina que seja pela troca de um graviton de massa zero. Essa partícula não é conhecida. Aí, pessoal, nós estamos assim, ó, um próton é constituído de quarks dessa maneira, um U e um D, eles têm cargas fracionárias e se organiza bonitinho para fazer um próton. Um nêutron vai ser feito de um quark U, um quark D, um quark D, se organizando dessa maneira. E as antipartículas, que aí vai antipróton, antinêutron, etc., com os antiquarks respectivos, e nós conseguimos, com isso, fazer o básico da matéria. Mas a matéria não é só prótons e nêutrons. Existem partículas bem interessantes e bem sofisticadas que já vão aparecer. Então, esse é o chamado modelo padrão atual, onde estão os 6 quarks fundamentais, o U e D que eu preciso para fazer próton e nêutron, o charm e o strange, o top e o bottom, o fóton, o gluon. Aqui eu tenho os chamados leptons, que são as partículas que têm carga que vocês conhecem, elétron, muon e tau, e os seus respectivos neutrinos, os mediadores da interação fraca, o W e o Z, esse é carregado e esse é neutro, o fóton, que é o mediador da interação eletromagnética, e o gluon, que é o mediador da interação forte. E esta criatura que acabou de ser descoberta, que é o bóson de Higgs. Qual é a ideia? Como seria essa ideia de produção? Talvez não seja bem a palavra, mas assim, evidenciar a presença dos quarks na matéria. Isso é feita uma representação, naturalmente, de uma colisão, por exemplo, entre um próton e um antipróton. Então, tu teria um feixe de próton, um feixe de antipróton, que eles vão colidir em alta energia. Alta energia para quê, hein? Para destruir o próton, rebentar o próton. Eu quero saber o que tem lá dentro. Para isso, eu tenho que destruir e ver o que acontece. Bom, aí eu preciso de anéis grandes para fazer essas colisões. Aqui eu mostro para vocês uma vista aérea do Tevatron, que ajudou a descobrir o top. O Tevatron é na Batávia, nos Estados Unidos. E aqui eu mostro o CERN, de repente vocês gostam mais desse lugar, porque tem umas montanhas maravilhosas. Então, aqui esse anel tem 27 quilômetros. E qual é a ideia? A ideia é aquela lá, né? Tu quer acelerar a partícula, massa é igual a energia, só para dar uma ideiazinha para vocês, tu começa numa fonte de próton, antipróton, depende do processo que tu quer ver, de elétron, e vai criando caminhos para essa aceleração, magnetos que vão acelerando cada vez mais até chegar na grande aceleração. Aí, o que aconteceu recentemente? Aconteceu isso aqui, né? Que esse bóson chamado de Higgs, porque foi escrito um trabalho pelo Peter Higgs, foi escrito trabalho pelo François Engler, mas tem outras criaturas também que andaram trabalhando nisso. Aí, e a descoberta, como é que foi? Foi da Organização Europeia de Pesquisa Nuclear, uma tradução do CERN, né? Do Grande Colisor de Hadrons, LHC, em 4 de julho de 2012. Resultado esse que vem de CMS Atlas. A importância disso, esse bóson de Higgs completa o modelo padrão da física de partículas. Então, sem o campo de Higgs, as partículas não teriam massa e não formariam objetos sólidos. Esse campo de Higgs permeia todo o universo. Eu não posso apresentar para vocês aqui o equacionamento disso, eu só dou as ideias principais. Então, essas partículas adquirem massa ao interagir com o campo de Higgs. É como se ele fosse... esses pretinhos aqui seriam o campo de Higgs, aqui é uma partícula, e ele vai preenchendo esse espaço e dando massa para a partícula em questão, cada uma das partículas do modelo standard. Então, como é que a gente faz isso? Por exemplo, no LHC, colidindo 2 prótons nas energias de 7 TeV, e, na real, não foi bem 7 TeV, foi um pouquinho mais, e isso foi realmente determinante para a descoberta. Então, tu vai produzir partículas que são esses bósons, consegue produzir, porque elas têm uma massa de 125 GeV, então elas são pesadonas,
Então, tu precisa de muita energia para fazer isso, porque energia é igual a massa e massa é igual a energia. Tá. Então, os bósons de Higgs vão decair rapidamente. Então, tu não vê exatamente o bóson de Higgs, tu vê como ele decaiu. Então, vão se formar outras partículas. Essas partículas são formadas e medidas nos detectores de LHC. E aí, tu recompõe o evento e constata que aquele resultado final só é possível se fosse um decaimento dessa partícula. Isso não é um resultado, são milhares de resultados, tem uma estatística altíssima. E agora, terminou? Não, não terminou. A física de altas energias após a descoberta do bóson de Higgs? Por exemplo, supersimetria, que é uma extensão teórica, por enquanto, do modelo padrão, do modelo estándar. Matéria escura, que nós já estamos bem convencidos que ela é responsável pelo menos por 27% da matéria do universo e que pode ter um papel muito importante para explicar por que nós temos mais aquilo que nós chamamos de matéria do que nós chamamos de antimatéria após o Big Bang. E também pelo graviton. Vocês se lembram que eu disse que nós não achamos o graviton ainda, que seria o intermediador da interação gravitacional. Estamos à procura dele. E a energia escura, que se entende como responsável pela expansão do universo e 68% da sua massa. Quer dizer que tudo isso que a gente já andou medindo lá desde 1897 até 2013, tá? Até 2013, não é tudo que tem por aí. E aí existem várias evidências experimentais de que nós temos mais coisas que estão sendo colocadas sob esse nome de matéria escura, energia escura. E as ondas gravitacionais, que transportariam radiação gravitacional. Isso aqui é bem importante, porque seriam sinais da evidência de como é o tecido espaço-tempo, aquela geometria espaço-tempo que eu preciso para construir uma teoria gravitacional consistente. E comprovação de outras teorias, vamos dizer assim, mais sofisticadas, chamadas M-theory, teoria de cordas, grande teoria unificada, que, de alguma maneira, se funcionar, tem que abarcar todos esses aspectos. Isso posto, vou falar um pouquinho sobre supersimetria, também chamada de SUSY, uma extensão do modelo padrão. E qual é a ideia? A ideia é que tudo aquilo que tu tem no modelo padrão, tu vai ter uma parceira supersimétrica, porém, com características que, em física, por exemplo, se chama spin, que é um tipo de rotação que a partícula tem em torno de si própria, sem entrar em muito detalhe. Digamos, se o fóton, no caso, aqui como partícula fundamental, tem spin 1, e é aquilo que se chama de bóson, obedece a um certo tipo de estatística. Lá na supersimetria, ele ganha o nome de fotino, tem spin semi-inteiro, passa a ser um férmion, e tem outra estatística. Então, a supersimetria, se ela existir, ela deve ter uma simetria quebrada também, para a geração de massa, um tipo de Higgs especial lá da supersimetria, e as parceiras supersimétricas têm que ser mais pesadas que as que temos no modelo padrão, porque eles não foram medidos até agora. Então, eles têm que ter uma massa superior. E como é que ficaria essa carinha desse universo se tivesse também a supersimetria? Teria a carinha que vocês já conhecem, do modelo padrão, com toda essa quantidade de partículas supersimétricas, os correspondentes quarks, leptons, etc., e um eventual Higgs. Isso é no modelo mais simplesinho, que tem só um Higgs. O que eu sei é o seguinte: 5% do universo é feito de átomos e luz, e isso nós já medimos. Tá? O resto vamos ter que trabalhar. Universo em expansão. Pois é. Então, essa força gravitacional é atrativa, nós devíamos achar por aí, nas nossas medições, que a expansão deveria estar desacelerando. Ou seja, a velocidade de expansão do universo, se é que ele venha de um Big Bang, deveria estar diminuindo. A velocidade de expansão não condiz. A medida observacional da variação da velocidade mostra o contrário, pessoal. A expansão do universo é acelerada. Com isso, essa energia escura também
passa a ser uma componente do universo proposta que cause uma antigravidade, essa energia escura. Origem física, as teorias estão ainda tateando, engatinhando. Com isso, nós chegamos nas ondas gravitacionais, que são muito importantes. Veja que, primeiramente, se pensava que a interação gravitacional era instantânea, mas a descoberta se dava com tempo zero, tá? Mas a teoria dos mediadores vai implicar que tem que ter um tempo. Por que eu preciso da teoria dos mediadores aqui? Vamos ver se eu consigo passar essa ideia para vocês. Aqui na gravitação também. Bueno, então, tu começa a descobrir um limite de velocidade dessa interação gravitacional, não é? Quando começa a estudar as propriedades das ondas gravitacionais. Então, pela relatividade geral, uma proposta aqui em 1916 do Einstein de que as ondulações do espaço-tempo transportariam energia, momento, aspectos, propriedades desses corpos aí interagentes gravitacionalmente, de maneira que se assemelharia às outras ondas que a gente conhece aí, a onda na água, enfim. Então, detecção. Na semana passada, está aqui, 17 de março de 2014, com horário e tudo, cientistas detectam pela primeira vez indícios de ondas gravitacionais geradas após o Big Bang. O que eu quero dizer é que esse tecido, essa geometria espaço-temporal, ela apresentaria uma memória do que já aconteceu, vamos chamar assim, gravitacionalmente. E o pessoal está buscando justamente esses sinais. Está aqui uma liderança nos experimentos desse telescópio BICEP2, no Polo Sul, que andou medindo algo, ecos. Isso seriam ecos do Big Bang. Então, ele teria capturado uma pequena medida dessas minúsculas ondulações, e aqui eu pus bem para vocês, do tecido do espaço-tempo, produzidas no Big Bang, na radiação cósmica de fundo. Isso é importantíssimo porque, nesse período inflacionário, nós estamos relacionando isso com um fenômeno quântico. Na realidade, aqui está aparecendo indícios de um fenômeno quântico, que produz essas ondas gravitacionais. Então, vai trazendo a gravidade para o que se quer, que é uma natureza quântica, como as outras forças fundamentais. Então, a gente sai da física clássica, vai para a física quântica, sai da física quântica e vai para a chamada teoria quântica de campos, e essa teoria é uma teoria muito matematizada, e nós conseguimos já descrever as três interações, o eletromagnetismo, a interação fraca e a interação forte, segundo essas teorias de campos. Mas o que é relevante é que tu está conseguindo explicar tudo num único arcabouço matemático, de uma única forma. E a gravitação estava fora disso. Não quer dizer que tu achar a onda gravitacional, uma medidinha, vai resolver o caso lá do teórico que não sabe fazer a conta dele ainda direito. Mas é um forte estímulo, não é mesmo? Nós estamos conseguindo elementos fortes para a teoria da inflação do universo. Ela é boa, ela parece boa. E para a teoria quântica da gravidade. Nós estamos começando a juntar essas duas coisas. Isso é bem importante. Então, estamos aí, esse é o nosso mundo, a unificação da eletricidade com o magnetismo, é uma teoria que isso se deve a Maxwell, e a gente pode matematizar de uma forma que a gente chama grupo 1. Tu introduz a força fraca, tu tem que sofisticar a matemática, tem que envolver dois grupos, uma álgebra específica para que saiam todas as equações que tu precisas. Introduz a força forte, tu vai precisar de um outro grupo, que juntando com aquele ali, todo mundo dá para descrever segundo as chamadas teorias de Gauge de calibre, e a gravidade que está aqui ainda soltinha, precisando que muita gente jovem trabalhe e se dedique. Então,
o que fica? Que a composição do universo parece ser mais ou menos assim, por enquanto, com uma pequena fração de alteração aí. Elementos pesados, algo assim, os neutrinos, algo disso, as estrelas, algo disso, hidrogênio e hélio, algo assim, matéria escura, algo assim, energia escura, algo assim. Então, tem muita coisa para procurar. E devo dizer para vocês que, na minha opinião, o investimento na ciência deve ser feito. Existe um retorno para a sociedade e o avanço tecnológico. Então, isso que esse pessoal fez lá no CERN, no LHC, é o maior experimento do século? Não é. Ele é o maior empreendimento da história da humanidade. Nunca tantas pessoas convergiram em torno de um único objetivo, trabalhando juntas, pensando juntas, de tantos países, somando recursos financeiros e, sobretudo, recurso intelectual, em busca de um resultado que todos nós vamos desfrutar.